tarde a todos. Estando na hora aprazada, completo o coro regimental, rogando proteção a Deus, declaro aberta a sessão dessa Igreja Quarta Turma do dia 17 de outubro de 2018. Cumprimento todos os presentes, doutos desembargadores, douta juíza convocada, douta procuradora, representante do Ministério Público, senhores advogados, senhoras secretárias, senhores servidores, estagiários, senhoras e senhores. Submeto a apreciação da turma a ata da sessão anterior. Sem divergência, aprovada. Farei alguns registros. Inicialmente, registramos que a Escola Judicial do TRT-MG promoverá, de 22 a 26 de outubro, a primeira semana formativa de magistrados do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais. Trata-se de iniciativa inédita no nosso TRT, destinando uma semana inteira para a formação inicial e continuada dos magistrados. As palestras abordarão temas palpitantes e atualíssimos, como os 30 anos da Escola Judicial do TRT Mineiro, a formação continuada de magistrados, 30 anos da atual Constituição Brasileira, segurança institucional, sentença trabalhista com efeitos previdenciários, sistemas E-Social, E-Calc, a gestão, MGD e IGEST, a saúde e a segurança do magistrado no âmbito do exercício profissional. As palestras serão proferidas por personalidades proeminentes do mundo jurídico, professores, ministros, conselheiro do CNJ, desembargadores, juízes e servidores do TRT. Parabenizamos a Escola Judicial na pessoa de sua diretora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, por esta iniciativa pioneira em Minas e que muito contribuirá para o aperfeiçoamento dos magistrados e institucional. Então, a questão dos 30 anos da Constituição é um tema palpitante e que está em voga no momento, né? Então é um evento que realmente está fazendo uma reciclagem de amplo espectro, né, nos temas principais que são debatidos na atualidade. Muito bom. Bom, né? Excelente. 30 anos já, hein? 30 anos. Constituição cidadã, né? Bem, eu gostaria de enfatizar mais uma vez, e eu farei ao longo de todo este mês, que estamos no Outubro Rosa, que é o mês da prevenção ao câncer de mama, que atinge homens e mulheres. Fiquem atentos e não descuidem da saúde. E também eu reforço que amanhã, dia 18 de outubro, às 16 horas, teremos palestra com o tema Navegação Segura, a ser realizada pela promotora de Justiça de Minas Gerais, doutora Cristiane Cotrim Assad Bensoussan, coordenadora estadual de combate aos crimes cibernéticos. A mesa será presidida pelo desembargador vice-corregedor Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto e serão debatedores a desembargadora Rosimere de Oliveira Pires e o servidor Luiz Felipe Campos Fernandes, integrante da Comissão de Segurança da Informação do TRT. O evento será neste plenário do 8º andar, é aberto ao público. Compareçam e atualizem-se. Também é um tema muito interessante essa questão dos crimes cibernéticos. Nós que estamos aí nessa era da quarta revolução industrial, né? Então estamos sujeitos a tudo isso. É bom que nós nos atualizemos e tenhamos conhecimento de como as coisas se processam, para evitar aborrecimentos, né, de sabores nessa área, que são muitos. Bem, eu faculto a palavra para outros registros. Com a palavra a senhora secretária para anunciar os processos a serem retirados de pauta e adiados.
Processos retirados de pauta. Da sala das 13 horas, o número 38 de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, URO 00-12-160-81-2016, para sobrestar. Da sala das 13h06, o número 17 de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, o ROPS 11-336-69-2017, para encaminhamento ao Sejusc, tendo em vista a inscrição para conciliação feita por um dos litigantes. Adiar o julgamento para 31/10, na sala das 13 horas, o número 7, o RO 10-182-79-2018, de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, a pedido da eminente desembargadora relatora. Bem, dando prosseguimento, vamos... Qual, doutor? 121-60-81. Alexandre de Almeida Guedes. Não acredito que sim. Vê aí, por favor. Não, é o 12.160. 12.160, que foi retirado. Esse mesmo, né? Alexandre de Almeida Guedes. É a segunda inscrição para a sala da desembargadora Denise Alves Horta. Esse processo está sendo retirado de pauta para sobrestar. Sobrestamento. Inscritos, doutor Sem Ani data, Batista. o senhor será intimado quando for incluído em pauta. Bem? Obrigado, senhor. Nós que agradecemos. Doutora Denise, a Marlene pediu para passar para a senhora aqui. É difícil. É difícil. Mas Só um macacão. Minha assessora passou para mim sobre aquele problema aí do... Então, agora, o que é agora? Tem o adiado que foi feita a sustentação de Juiz de Fora. Parece-me que aquele advogado que está aguardando lá, está em Juiz de Fora, é o doutor Guilherme. O processo que foi retirado de pauta também. Tá. Vamos, então, dar preferência às sustentações à distância. Processo adiado da sessão passada, de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Sustentação oral já foi realizada pela doutora Maria Olívia Ramos Bonfá, pela segunda recorrente do foro de Juiz de Fora. É o RO 11-530-82-2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Horta. 11.530-82. Sim. Diz que a advogada parece não estar presente, não. Vou entrar aqui de novo que saiu. Como que é o nome dele? Não, a advogada que fez a sustentação, a doutora Maria Olívia, do processo adiado. Doutora Maria Olívia está presente no foro de Juiz de Fora? Boa tarde, Excelência. Boa A doutora tarde. Maria Olívia não está presente. Não se encontra. Pois não, doutor? Isso. Então, com a palavra, a desembargadora Paula. Boa tarde, doutor. Conheço os recursos ordinários das partes, rejeito as preliminares de incompetência material e ilegitimidade passiva arguídas pelas réis. No mérito, nego o provimento ao recurso das réis. Dou o provimento parcial ao recurso do autor para deferir a tutela de urgência a fim de que as réis procedam à imediata revisão dos valores da mensalidade do plano de saúde do autor e de seus dependentes, desde 25/2/2017, sem a utilização do critério de reajuste por faixa etária, o que deve ser cumprido no prazo de 5 dias a contar da publicação do presente acordo. Esse processo, salvo engano, quem pediu vista... Fui eu. Ah, foi Vossa Excelência? Foi. Doutora Cristina também pediu.
Doutora Cacheta, não? Não, eu já tenho uma divergência registrada. Quem pediu foi a doutora Denise. Eu fiquei, tive dúvida quanto a... É isso? Exato. E eu, na pesquisa que fiz no gabinete, eu já tenho voto nesse sentido, doutora Maria Cristina. Então, eu vou pedir vênia e vou acompanhar a relatora. Então, proclamo que prevaleceu o voto da relatora, vencida a juíza revisora? Eu sou a revisora. Juíza revisora, no aspecto por ela declinado. Seguinte. Acho que o advogado já foi. A próxima de Juiz de Fora seria aquele retirado de pauta e ele está aguardando, doutora. Vou fazer o pregão aqui. Processo com sustentação oral também do foro de Juiz de Fora, processo que foi retirado de pauta, o RO 12.160.81/2016, a inscrição do Dr. Guilherme Nogueira Santos pela segunda recorrente reclamada do foro de Juiz de Fora. Qual sala? Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. O processo é meu, né? Sim, ele foi retirado, né? É esse aqui? É esse. Ele foi retirado. Isso. Doutor, o seu processo foi retirado de pauta. Perfeitamente, eu só estava aguardando a ciência, eu já Pois não. pude ouvir. Tá ok. Tudo bem? Tá ótimo, Tá então. certo. O senhor será intimado quando ele for incluído em pauta. Perfeitamente, excelência. Obrigada. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Já está aí, eu só vou lançar aqui. Seguinte. Não dá nada. Aí vai ser na sala da senhora, o de Aonde que é? Coronel Fabriciano, aqui na sala da senhora ainda. Processo com sustentação oral à distância do foro de Coronel Fabriciano, de relatoria desembargadora Denise Alves Horta. Boa tarde, doutor. Posso fazer o pregão, doutor? Está nos ouvindo, Boa tarde, doutor? excelência. Pois não, vamos Estou ao pregão, então. perfeitamente. Processo de número 22 da sala das 13 horas, o RO 10.737.65/2017. Votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscritos, Dr. Flávio José de Arruda e Dr. Rogério Medeiros da Fonseca, pelo recorrido reclamante do foro de Coronel Fabriciano. Eu não sei qual que é. Eu não Eles conheço. não... Bem, conheço do recurso interposto pela ré. No mérito, nego-lhe provimento. O senhor fala pelo reclamante, doutor? Isso, excelência, mas Aguarda. manteve a sentença para mim. Não, tá de ok. Ok. A divergência? Não, de acordo. Unânime nos termos do voto da relatora. Obrigada, doutor. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. É um processo físico de Uberlândia, doutora. Agora um físico com sustentação de Uberlândia. Olha lá. Deixa eu lá. Processo físico com sustentação oral do foro de Uberlândia. É o número 13. O RO 2250-2014-173, relatora juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, revisora desembargadora Denise Alves Horta e vota em terceiro desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita doutora Viviane Martins Parreira, pelo primeiro recorrido. 13? Lá é Uberlândia. Sim. 13. 13. Processo físico do foro de Uberlândia. Inscrita a doutora Viviane Martins Parreira. Boa tarde, doutor. Foro de Uberlândia. Doutora tarde, Viviane se encontra? A doutora Viviane está em outra audiência, eu estou representando. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Tem procuração, doutor? Não. Não tem? Então Não. o senhor tem 48 horas para juntar. Ok. Com a palavra a doutora Cristina. Pois não, presidente.
Eu conheço do recurso, no mérito, por maioria, dou-lhe parcial provimento para declarar a prescrição quinquenal dos créditos trabalhistas deferidos nessa ação e, por consequência, excluir da condenação as verbas trabalhistas anteriores a 9/7/2009. Não sabia. Ainda por maioria, fica vencida a relatora, que dava também provimento ao apelo para excluir a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado. Reduz o valor da condenação para 40 mil, com custas no importe de R$ 8.000, esclarecendo que o voto já está feito com a adaptação do entendimento majoritário dessa egrégia turma. Pois não, eu sou... O senhor pretende sustentar, doutor? Não, só acompanhar o voto. Não pretende? Não. Pois não. Eu acompanho a relatora, doutora Maria Cristina. Estou de pleno acordo. Unânime nos termos do voto da relatora. Assim se decide, doutora. Agradecemos. Obrigado. Boa tarde. PJE tem os advogados chegados, adiados. Você falou que era físico? Sim, processo físico. Agora é PJE que os advogados chegaram mais adiados, tá? Esse. Acho que esse é o último agora. Não. Pode chamar. Posso chamar? Tá. Processo adiado da sessão passada é o número 26, da sala das 13h06, de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli. O ROPS 10.380/10/2018. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta e desembargadora Denise Alves Horto. Sustentação oral já realizada pelo Dr. Sérgio Fernando Pereira de Pinho Tavares, pela recorrente reclamante. Presente. Quem que é o relator? Desembargadora Paula Oliveira. Doutora Paula tem a palavra. 10.380/10, né? Confere? Boa tarde, doutor Sérgio. Boa tarde. Só um momentinho, por favor. Conheço o recurso ordinário interposto pela autora, por quanto próprio e tempestivo, e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. No mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. É a conclusão. Pois não, a sustentação já foi realizada, Sim. né? Sim. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. Eu acompanho a relatora, exceto no tópico da suspensão da exigibilidade, em face da coerência com outros julgados, e entendendo que essa questão afeta a fase de execução. Pois não, eu acompanho integralmente a relatora. É isso, doutor. Assim se decide. Perfeitamente. Prevalece o voto da relatora, vencida parcialmente a juíza Maria Cristina Diniz Caixeta no aspecto por ela suscitado. Perfeitamente. Excelência, pela ordem, eu tenho um outro julgamento da pauta comum, também das 13h06. É possível antecipá-lo? Pauta da doutora Paula. Da doutora mas Paula? da pauta de hoje, normalmente. Nós pedimos para aguardar, doutor. Perfeito. É o critério da turma. Perfeito. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli adiado da sessão dia 10/10. É o número 27 da sala das 13h06, o RO 10.704/94/2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta e desembargadora Denise Alves Horta. Sustentação oral já realizada pelo Dr. Luiz Carlos Pereira Rocha, pelo segundo recorrente autor. Vai assistir. Eu tinha pedido vista, doutora Paula já tinha proferido o voto, né? Sim. Eu estou acompanhando a doutora relatora. Houve divergência neste processo? Tem uma divergência parcial, só com relação à complementação de aposentadoria, referente aos reflexos para Previ, em que eu entendo que a incompetência dessa justiça, peço vênia para ficar vencida, pois nesse aspecto eu acolheria a Previ. Então, eu proclamo que prevalece o voto da relatora, vencida parcialmente
a juíza convocada Maria Cristina quanto aos reflexos incompetência para reflexos na complementação de aposentadoria, pois acolheria a preliminar. Sim. Assim se decide. Você também, né? Pensa assim? Seguinte. Entendi, eu lembro. Eu também a sala da doutora Maria Cristina, advogada, também está presente no teatro. Pode pregoar. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, é o número 41, da Sala das 13h08, o RO 11.569-52/2017. Votam a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Sustentação oral já realizada pelo Dr. Eric Machado Batista, pelo recorrente reclamante presente. Qual que é? Sustentação já foi realizada? Sim. Adiado também, então, né? Sim, foi adiado. Tá passada. É a questão da competência. Processo. Isso aqui é o quê? A divergência. O voto é meu, né? O voto é meu, divergência da doutora Caixeta. Vossa Excelência. Como? O voto é meu, é divergência de Vossa Excelência. Qual que é o número dele? Ele é o 11.569-52/2017. Tá na pauta, não tá vindo aqui não, né? Chegou, né? 11.562? Doutora Maria Cristina? 569. Ah, tá na sala de ED. 11.569-52/2017. Márcio Antônio, tá. Já foi feita a sustentação? Sim, Excelência. Sim. E doutora Cristina já proferiu o voto? Já, doutora. Bem, eu examinei este processo e estou fazendo uma divergência no sentido de acolher a competência do foro em que foi ajuizada a ação, tendo em vista que o reclamante prestava serviços também em Confins, né? Então, como existe a possibilidade do ajuizamento da ação ou no foro da contratação, no foro da prestação de serviços, ainda nas hipóteses em que o empregado é viajante, tem aquelas opções também previstas no artigo 651 da CLT, mas eu estou entendendo que neste caso é possível aplicar-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 651 e acolher-se como foro competente onde foi ajuizada a ação. Então, é isso. Eu estaria, então, dando provimento ao apelo para declarar a segunda vara do trabalho de Pedro Leopoldo competente para o exame e julgamento do presente feito, pelo que, então, eu determinaria o retorno dos autos à origem, observado o regular prosseguimento da reclamatória trabalhista como se entender de direito. Terceiro votante neste processo, doutor Paulo. Tata Márcio Panvino, da divergência, acompanha a relatora, porque no caso presente, o autor confessou em audiência ter sido contratado em São Paulo e que sua base era o aeroporto de Congonhas. E não fora tanto, é de se considerar também que o autor tem residência e domicílio na cidade de Goiânia, Goiás, conforme noticiado na peça de ingresso. Então, né, nessa ordem de ideias, eu realmente não vejo como modificar a decisão de origem e acompanha toda a relação. Eu só gostaria de esclarecer que, em se tratando, com a devida vênia, em se tratando de aeroviário, não vai fazer
diferença o domicílio do trabalhador, né? E com relação à base desse trabalhador ser em Congonhas, também não obsta a prestação de serviços dele em razão das viagens realizadas noutras bases, como era o caso aqui de Confins e outras mais também. Então, entendo que não se pode limitar dessa forma o foro do aeroviário, considerando a amplitude da sua atuação no território, né, brasileiro. Então, é onde realmente lhe for mais conveniente o foro por ele eleito. Eu fico vencida, então prevalece o voto da relatora, vencida a desembargadora revisora quanto à competência territorial. Excelência, poderia constar o voto de Vossa Excelência? Poderia juntar, perdão? Nossa, juntará voto vencido. Muito obrigado. Bom. Seguinte. Para o processo da pauta normal, tem duas preferências. Dr. Paulo, advogado da Bahia. 16, Dr. Paulo Chaves. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, com preferência para o advogado do Estado da Bahia. É o número 16 da sala das 13h04. O RO 10.861.93/2017. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrita a doutora Cristiane Pereira, do recorrente reclamante, presente. E o doutor Tairo Ribeiro Moura, pela terceira recorrida, terceira reclamada, Suzano, também presente. Com a palavra, doutor Paulo. Só um minutinho. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Permite a conclusão. Esse aqui foi hoje, meio-dia e pouco. É esse aí mais um, doutor Tairo, pela terceira recorrida. Rejeita as preliminares formuladas pela segunda reclamada, Cooper Carga, em contra-razões. Conheço o recurso interposto pelo reclamante, exceto o tema inaplicabilidade da Lei 13.467/2017, por falta de interesse recursal e no mérito nego de provimento. Quem fala pelo reclamante, recorrente, tem a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, demais componentes dessa egrégia turma, nobre colega, com todo respeito ao entendimento do ilustre relator, o processo em questão trata de uma pejotização na qual há um primeiro requerimento que entende de suma importância, que é a contradita da testemunha da parte reclamada, Suzano. Foi declarada em audiência de instrução pela testemunha que, de fato, ela tinha poderes para, inclusive, indicar empregados para sua dispensa e declarando todo o seu poder, de fato, de direção. Entende nesse sentido que essa testemunha não teria, então, isenção de ânimo, porque exercia um cargo de confiança na empresa e que, por essa razão, deveria ter sido acatado o pedido de contradita em audiência de instrução. Passado o pedido da contradita, entende-se que, nesse caso, as reclamadas elas não negaram a prestação de serviço. E, por essa razão, entende também o reclamante que o ônus, nesse caso, recairia sobre as mesmas para se negar ou se provar o vínculo de emprego.
O processo aqui traz todo um histórico, as petições, os recursos, todos com muito embasamento, onde há a comprovação de que o reclamante trabalhava antes para a primeira reclamada e que a empresa Suzano, de fato, não só fez a pejotização, criou a pessoa jurídica para o reclamante, como também providenciou todo o serviço jurídico, o aparato contábil necessário para a criação dessa PJ. E não somente isso, há também a questão dessa prestação de serviço contínua. Houve a confirmação por parte da testemunha do reclamante que, sim, haviam os trabalhadores, inclusive onde houve já uma ação civil pública também, aonde foi declarada a terceirização ilícita com relação a Suzano, nesse caso, dessa rota de sucesso que, então, se denominou quando se criou a pejotização desses empregados. Então, por todas as razões expostas, requer mais uma vez, com todo respeito, seja analisado o pedido de contradita, seja declarado, então, inválido esse depoimento dessa testemunha, seja declarado a inversão do ônus da prova e, com a prova produzida nos autos, seja prova testemunhal, seja prova documental, seja pela ação civil pública e por todo o histórico que está nos autos, seja reconhecido, então, o vínculo de emprego e todos os demais pedidos correlatos na respeitável ação. É o que você quer, Excelência. Pois não. Doutor, tem a palavra. Boa tarde, Excelências. Boa tarde. Houve divergência? Bom, aí o senhor sustenta ou não. Excelências, antes de adentrar o mérito, quero antes registrar a pontualidade que esse tribunal sempre segue em relação ao início de suas sessões e a educação que os serventuários têm aqui com os advogados que atuam. Acho que merece registro. Muito obrigado. Excelências, em relação ao processo em assunto, o programa Rota do Sucesso foi desenvolvido pela Suzano Papel e Celulose quando houve o término do contrato de prestação de serviço com a Copercargas. A Copercargas deixou de trabalhar na região do extremo sul da Bahia e a Suzano, então, resolveu abrir esse programa para que motoristas pudessem ser contratados pela empresa para prestação de serviço. Para tanto, foram formalizadas personalidades jurídicas para que a prestação de serviço fosse devidamente realizada. Ficou claro no processo, através das provas testemunhais, que não houve nenhum tipo de coação para que essa formalização de pessoa jurídica fosse realizada. Além disso, não houve obrigação para esses trabalhadores comparecerem e formalizarem essas pessoas. Tanto é que outros trabalhadores que não motoristas formalizaram pessoas jurídicas e contrataram motoristas para trabalhar nesse empreendimento. Por essa razão, nós entendemos que não há pejotização, porque não existiu nessa relação uma tentativa de fraudar um contrato de trabalho através da personalidade jurídica. Tanto é que, no caso do reclamante, ele deixou a sociedade que ingressou e não precisou enviar nenhum tipo de comunicado à Suzano e a empresa continuou prestando serviços normalmente, o que demonstra a efetividade do exercício empresarial daqueles trabalhadores para a Suzano Papel e Celulose. Tanto é que ficou claro no processo que os próprios sócios movimentavam a conta bancária da empresa e dividiam entre si os lucros que ocorriam. Nesse processo não ficou registrado, mas o magistrado de piso foi feliz ao apontar outros processos na sentença, onde existia a possibilidade de contratação de empregados, sem a anuência ou interferência da Suzano Papel e Celulose, o que descarta completamente a ausência da pessoalidade, requisito essencial para a caracterização da relação de emprego. Além disso, Excelências, apenas
pedindo licença à nobre colega, em relação à ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, ainda não houve sentença, está em fase de conhecimento. Na verdade, já houve a instrução processual, mas as partes estão com prazo para apresentação de razões finais. Então, não existe ainda uma decisão em relação a esse processo, caracterizando ou não a fraude ou pejotização nessas relações comerciais. Outro ponto a ser observado é que várias dessas empresas ajuizaram ações cíveis contra a Suzano Papel e Celulose na Vara Cível de Mucuri, pleiteando o cumprimento do contrato de prestação de serviço, o que traz à tona também o efetivo exercício do empresarial por parte dos sócios em suas empresas. Então, Excelência, por conta dessas situações, a Suzano Papel e Celulose entende que a sentença deve ser mantida pelos seus fundamentos, até porque mais de 30 processos foram ajuizados, tanto em Teixeira de Freitas como em Nanuque, e todos eles foram julgados improcedentes. E temos aí decisões de 3 juízes diferentes em 2 estados, onde se comprova que não havia efetivamente uma pejotização ou uma fraude nessa prestação de serviço. Muito obrigado pela atenção, Excelência. Pois não. Com a palavra, desembargador Paulo. De início, cumprimento ambos os advogados pela brilhante sustentação e, muito embora o tema já esteja extremamente esclarecido pelos outros advogados, o assunto aqui abordado já é comum, já houve várias e várias decisões nesse sentido, descartando a relação de emprego pretendida pelo reclamante e reclamada, Suzano. E deixo claro que esse processo é oriundo de Nanuque. Eu trouxe a colação. De início, gostaria de registrar também que eu não vi uma unidade da oitiva da testemunha Giovanni da Silva de Brito, indicado pela terceira reclamada. O fato de ele exercer cargo de chefia na reclamada por si só não é motivo suficiente para torná-la impedida e invalidar o depoimento por ela prestado. Apenas se comprovado se a testemunha fosse detentora de amplos poderes de mando e gestão, ou seja, autente alterar ego do empregador, é que considero cabível a suspeição, o que não se verifica no caso os autos em que, verba e graça, a testemunha não ostenta poderes para admitir empregados. Nesse aspecto, tampouco há que se falar a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de suposto falso testemunho. E no que tange a relação de emprego jurídica entre as partes, eu convijo integralmente com o doutor juiz de Nanuque, transcrevo na integralidade a decisão objurgada e deixo claro que a Lei 11.442 de 2007 dispõe sobre a prestação de serviços de carga realizada por conta de terceiros e mediante remuneração. O diploma legal possibilitou a contratação de motorista autônomo ou por empresas que tenham tal qual objeto social o transporte de cargas, além de criar a figura do transportador autônomo de cargas, aspas, agregado, que exerce atividade profissional com exclusividade para determinada tomadora. Eu colaciono, eu transcrevo aqui a lei, o artigo 1º e artigo 5º, e deixo claro que isso consignar que, para se configurar a relação de emprego, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3º da CLT, quais sejam pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, sendo que a ausência de um deles impossibilita o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. A prova dos autos revelou a ausência de subordinação jurídica, pois o autor e o sócio, Aguinaldo Nascimento Lima, eram responsáveis pela organização da atividade profissional por eles desempenhada. Sobreleva observar
que algumas determinações impostas pela terceira reclamada para a prestação de serviço do transporte de carga, segundo afirmado no depoimento da testemunha indicado pelo autor, tais quais a existência de áreas de bordo, rastreador, disco de tacógrafo, são inerentes a qualquer relação obrigacional e dizem respeito à segurança e organização dos serviços, não restando evidenciada a ingerência da terceira ré nesse aspecto, de modo a afastar a incidência da multicitada lei. Então, o quadro fático que emerge dos autos é que houve prestação de serviços no modo da citada Lei 11.442 de 2007, não ficando evidenciada a hipótese de conduta irregular por parte da terceira reclamada. E aí eu vou transcrevendo mais e ao fim, eu deixo claro que, tal qual falei no início, o tema já é corriqueiro aqui, recorrente aqui na terceira região, sobretudo aqui nessa igreja quarta turma, impede destacar que a matéria apreciada neste feito foi objeto de julgamento por esta egrégia turma, processos número 10.927, de relatoria da eminente juíza convocada Maria Cristina Diniz Cacheta, 0010.906, cuja relatoria tocou o eminente juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, e o 10.907 da relatora, da eminente relatora, desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, que também decidiu pela inexistência de vínculo entre os motoristas integrantes de pessoas jurídicas que prestaram serviço na denominada, aspas, rota de sucesso e a terceira reclamada Suzano, Papel e Celulose S.A. Nego provimento. Não tem a proposta de voto? Pois não. Doutora Paula. Senhora Presidente, cumprimentos aos advogados. Eu peço licença ao eminente relator e seu bem lavrado, judicioso voto, mas eu dele ouso discordar, doutor Paulo. E até já entendi em algum momento como o senhor e votei nesse sentido, e depois, analisando melhor, percebi com maior clareza a situação. E hoje em dia entendo o seguinte, hoje em dia não, já algumas sessões anteriores, alterei meu posicionamento e entendo que essa empresa Suzano, ela transferiu a prestação da atividade de transporte de madeira de eucalipto dos seus ex-empregados e ex-prestadores de serviços para outras pessoas jurídicas. São cerca de, parece que, pelo que me consta da análise que fiz, mais ou menos uns 200 empregados que constituíram empresas que prestam serviços de transporte de carga de madeira de eucalipto exclusivamente pela Suzano. A própria Suzano vendeu os caminhões, ela faz quer ver um momentinho, por favor? Ela faz o cronograma e todos os procedimentos que devem ser feitos com os caminhões, assim, as manutenções, ela faz esse cronograma, ela traça a rota, ela faz uma forte política imposta pela Suzano de como utilizar esses veículos. E esses veículos, desses empregados, dessas pessoas todas que fazem parte dessa rota do sucesso, servem exclusivamente essa empresa Suzano. Então, assim, para mim, eu entendo que essa rota do sucesso é um estratagema que foi feito pela empresa para tirar dela o custo, né, do reconhecimento da relação de emprego, e passar para esses pseudos empresários, para essas pessoas jurídicas que foram constituídas. Inclusive, essa Paineiras, que é uma das RES, 99% do capital social dessa empresa é da Suzano. Ela não possui nenhum empregado nos seus quadros e ela serve exclusivamente para fornecer mão de obra. Só para fornecer mão de obra para a Suzano. Então, eu acho assim, uma situação muito obscura e, pelo que me parece, o que está acontecendo está tentando se mascarar vínculos
trabalhistas, através de uma intermediação de mão de obra ilícita. Então, eu peço licença ao eminente relator e já votei, tal qual o senhor, em outros processos, porque esse não é o primeiro, já foram inúmeros, mas, analisando os autos, é a conclusão que eu chego. E peço redobrada vênia, mas minha divergência é nesse sentido. Pois não, doutora Paula. Doutora Maria Cristina. Senhora presidente, esse caso da Suzano, de fato, não é um caso novo para nós. Nós já tivemos a oportunidade de verificar essa matéria, inclusive o voto condutor traz um acórdão de minha relatoria nesse sentido. E eu gostaria também de realçar o seguinte, que por diversas vezes, apreciando a situação fática desses autos, que não se modifica, ela é a mesma para todos os pejotizados supostamente contratados, né? Mas o que me chama muita atenção é que eles constituem empresa, aceitam a prestação de serviço, contratam outros empregados para poder prestar serviço neste contrato. Esses empregados entram na justiça pedindo, inclusive, vínculo de emprego com o motorista que os contratou, a empresa que os contratou, e, por outro lado, as próprias empresas que prestam serviço discutem essas questões na justiça comum, objetivando lesões supostamente oriundas do contrato de prestação de serviço. E eu acho que até o presente momento, eu peço vênia, eminente revisora, acho muito relevantes os fundamentos que ela traz, mas eu acho que toda essa questão, presidente, será esclarecida quando se julgar a ação civil pública. O Ministério Público já está em andamento, né? E se tenho certeza que deve ter sido uma investigação ampla por parte do Ministério Público, o próprio advogado traz da tribuna que já foi concluída a fase de instrução e que já está para eventual julgamento, e se modificar ou se realçar na sentença da ação civil pública que há, de fato, essas irregularidades, e se confirmadas, obviamente existem os argumentos processuais de recurso para rever eventual ou modificar eventual situação ou julgamento que seja contrário a essa ação civil pública. Mas até o presente momento eu peço vênia eminente revisora e mantenho a minha proposta e mantenho o meu entendimento de acompanhar a relatoria. Pois não. Então, mais alguém quer fazer algum esclarecimento? Não, eu proclamo, então, que prevalece o voto do desembargador Paulo Chaves Correia Filho, vencida a desembargadora Paula Cantelli, que deferia o vínculo de emprego pretendido. Assim se decide. Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde. São muitas. Ação civil quer dizer. Seguinte. Eu tenho uma preferência no processo da doutora Maria Cristina, número 13. Meu filho, igualzinho. Esse advogado, igualzinho. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, com preferência para o advogado de Sete Lagoas. É o número 13 da sala das 13h08. 13h08? O RO 10.577, 81, 2018. Voto a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Inscrito Dr. Marcos Augusto Pereira dos Santos, pela recorrente reclamada. Presente. Com a palavra a doutora juíza Maria Cristina Diniz Caixeta. Pois não, presidente. Conheço do recurso, exceto em relação aos argumentos recursais incertos no tópico, aspas, não comprovação de jornada de trabalho, fecho aspas. No mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar o reclamante ao pagamento dos honorários de sucumbência referente a 5% sobre o montante a ser apurado em regular liquidação de sentença, com base nos valores dos pedidos julgados improcedentes e apontados na inicial, confirmando, quanto ao mais, a respeitável sentença recorrida por seus jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1, inciso 4º da CLT. Pois não? Pode sustentar, doutor.
Boa tarde. Muito boa tarde a todos, senhora presidente, senhora juíza relatora. Eu confesso a vocês que essa sentença, quando foi publicada, ela me causou uma certa surpresa por causa de algumas circunstâncias no dia da audiência, audiência única, né, mas na fase de instrução. Tão logo as partes foram apregoadas e se posicionaram na sala de audiência, o juiz convocou os dois advogados, a minha e a minha colega, para conversar longe das partes. E, naquele momento, ele perguntou se a colega havia tomado conhecimento dos argumentos da contestação, né? Porque ali consta um boletim de ocorrência, consta algumas situações da vida pregressa do reclamante. E a colega, naquela ocasião, ela se mostrou bastante surpresa, ela até se justificou um pouco gaguejando, nervosa, porque realmente a situação que tem ali é bastante atípica, né? Talvez seja incomum, apesar de constar até como exemplos da situação em livros de doutrina. O juiz, inclusive, naquela ocasião, ele sugeriu à colega, falou: doutora, convoque seu cliente, converse com ele, veja se ele não aceita um acordo por um valor pequeno, somente para ele não sair daqui desamparado, uns R$500. O doutor conversa com o cliente dele também e veja se não é possível isso. A gente não tem que entrar nesses meandros, são situações extremamente delicadas. A doutora saiu da sala de audiências, conversou por mais ou menos uns 15 minutos, que é um tempo bem extenso, né, para se paralisar uma audiência, e retornou dizendo que o cliente não concordava. Foram colhidos, então, os depoimentos pessoais, o depoimento do reclamante, inclusive, com bastante contradições que foram apontadas aí no recurso, e o juiz, dando todo o entendimento naquela situação, que ele tinha concordado com os argumentos da defesa, em razão disso, o seu posicionamento naquele momento, ouviu também o reclamado, e a situação estava tão tranquila que as partes, inclusive a doutora que representava o reclamante, desistimos todos de ouvir testemunhas, porque aquilo parecia que estava óbvio, que havia uma coação do reclamante contra o reclamado para que ele aceitasse aquela situação. E a verdade não é essa. Acho que foi bem debatido isso aí nos autos. Eu uso até um exemplo, né, de um flanelinha. Desde que começou a obra que o reclamado administrava, o reclamante o tempo todo rodeava, abordava a todo momento o representante da reclamada, dizendo: olha, nós estamos numa região perigosa, você não tem medo, já aconteceu assalto ali na residência de fulano, já aconteceu roubo de cimento na obra de ciclano. E essa situação foi se desenvolvendo por alguns dias. O reclamado chegou a oferecer um emprego para ele, mas ele disse que não podia ter carteira assinada. E depois foi se entender que era em razão dessa situação, dessa participação dele no tráfico da região, né? Havia uma boca de fumo a cerca de 200 metros na esquina dessa obra, e ele era uma das pessoas que comandava aquilo ali. E o reclamado, se sentindo coagido, com medo de que em algum momento pudesse acontecer alguma coisa a ele e aos seus empregados, que eram pessoas da região também, perguntou o que ele queria, né? O que eu preciso fazer? Ele falou: não, me deixa dormir aqui na sua obra, que você não vai ter problema, eu conheço todo mundo aqui, você não vai passar por situação nenhuma de risco. Ele permitiu que então ficasse na obra. O reclamante passou a dormir lá diariamente, mas depois de um tempo ele todo dia chegava: ô doutor, me arruma aí um trocadinho para comprar um almoço, me arruma aí um dinheiro para pagar um remédio ali para minha namorada que está precisando e tal. E como aquilo ali não cessava e cada dia tomava um pé maior, as quantias iam só aumentando e a frequência aumentando, combinou-se o seguinte: falou: olha, fulano, eu vou te dar aqui um valor mensal, e esse valor mensal para que você não precise mais me pedir nada. Então, não houve de fato um pagamento de salário, foi uma forma de que se interrompesse aquela situação de coação, de extorsão que acontecia diariamente, né? E tanto é uma prova de que não havia uma relação de emprego, no boletim de ocorrência que está juntado aos autos, o reclamante, inclusive, declarou, quando ele estava omitindo uma pessoa, escondendo uma pessoa que fugia da polícia, um menor de idade, ele declara que ali era a residência dele, está informado lá, endereço residencial, né? Há também algumas contradições que chamam a atenção no depoimento pessoal. Uma frase que eu me permito citar em verbis, o que foi dito pelo reclamante: antes de trabalhar para o reclamado, morava de aluguel. Depois que passou a trabalhar para o reclamado, passou a morar lá. Então ele afirma categoricamente que morava naquele local.
e depois tentando se passar por vítima, dizer que a sua situação era mais complicada do que aquilo que realmente ele tentava comprovar, né, daquilo que realmente acontecia, ele alega num determinado momento do depoimento dele que no lugar não havia geladeira, que não havia um fogão. Então, assim, e diz que dormia o dia todo naquele lugar, que trabalhava à noite e dormia durante o dia. Como se dorme numa obra? Pedreiros martelando o tempo todo, marteletes, o local não tinha janela durante a maior parte do tempo, não tinha uma cortina, não tinha uma proteção, não tinha um lugar para que se fizesse as suas necessidades pessoais, sua higienização. Então, de fato, mostra-se que há uma contradição na versão que ele tenta passar como verdadeira. E isso eu acho que tira o crédito de tudo aquilo que ele está dizendo, né? E mostra bem o caráter do reclamante, tentando se vitimizar quando lhe é conveniente e tentando melhorar a sua situação quando não é. Mas, além disso tudo, o que causou surpresa foi que as premissas estabelecidas pelo douto magistrado de primeiro grau para chegar a essa conclusão e determinar como se o reclamado estivesse confessando os fatos, essas premissas não levam à conclusão que ele chegou. E em razão de que se pode afirmar isso? Porque aquilo que está dito, aquilo que foi dito pelo reclamado, foi exatamente o que estava na inicial e causou tanta surpresa ao magistrado naquele momento. Então, por que ele, ao ler, se convenceu e ao ouvir já não se convenceu mais? Isso nos causou estranheza, né? E fez com que, inclusive, desistíssemos de todas as provas. A colega desistiu porque já não via mais solução para o seu cliente, e eu desisti porque a situação já estava tranquila. Mais do que isso, uma situação que eu acho que é premente é a questão do ônus da prova, né? Ao se afirmar uma relação de emprego e o reclamado tendo negado essa relação, o ônus da prova recai sobre o reclamante. Como ele não trouxe nenhum documento capaz de comprovar isso, como ele não trouxe testemunhas capazes de comprovar isso, eu tenho para mim que ele não se desincumbiu daquilo que era a sua obrigação, né? Então não restou comprovada a relação empregatícia. A questão das cestas básicas também, como eu digo, foi mais um ato de benevolência, porque aí o que acontecia? O reclamado todos os meses entregava a cesta básica para os seus funcionários. E o reclamante ficava, desculpem o termo, mas com aquela cara de cachorro pidão ali ao lado e ficando ali dentro o tempo todo. O reclamado falou, olha, mais uma cesta, menos uma cesta, para mim isso não vai causar diferença, não vai me afetar, não vou quebrar por isso. E davam como caráter de benevolência, mas ele não estava reconhecendo que aquilo é uma obrigação sua. E acaba que, quando ele parou de dar cesta básica para os demais, aquela situação que o incomodava, que era o reclamante presenciar o recebimento da cesta pelos outros e ele não receber, aquilo cessou, então ele parou de entregar também, né? E, então, diante disso, a questão dos honorários, acho que já não há mais o que dizer. Diante disso, eu peço a razoabilidade de vossas excelências, e caso ainda seja possível, que deem provimento integral ao recurso para reformar a sentença, conforme está pedido. Pois não. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. Esse é mais um dos casos que nos leva à reflexão do que o país está vivendo em termos de insegurança e de violência, né? Eu, por exemplo, só a título exemplificativo, eu tenho uma doméstica que trabalha já há 30 anos comigo e tem dia que ela não pode ir trabalhar porque o comando do local onde ela mora não permite que os habitantes saiam, porque tem um apito, tem uma voz de recolhimento, tem não sei o quê, e ninguém pode sair para trabalhar. E se enfrentados, obviamente, as consequências são as mais drásticas possíveis. Então, nós vivemos realmente numa era em que a violência, a falta de segurança dos cidadãos é extremamente preocupante, até em face do momento político que vivemos. Então, essa questão de que o Vossa Excelência traz da tribuna, de que se tratava de uma pessoa que tinha um domínio do local e tinha um certo comando, ele tem, sim, uma relevância grande para os efeitos da criminalidade, para os efeitos da alçada de ordem penal. Mas, data vênia, com a devida vênia, nós aqui na Justiça do Trabalho, embora tenhamos essa sensibilidade para essas questões, obviamente, até porque não se julga sem um contexto de razoabilidade, mas no caso específico aqui, eu só posso julgar com a prova dos autos, né? O senhor traz os fatos, mas o mundo a que me prende no julgamento é o mundo
do contexto probatório dos autos, e dele eu não posso me afastar. Então, eu estou pedindo vênia a Vossa Excelência, dizendo o seguinte, não me ouvida a preocupação que o reclamado teve com relação à obra que estava em franco desenvolvimento, mas permitir que uma pessoa durma ou more dentro da sua obra, fica difícil não entender que existe um contrato, um tácito de permissão para que aquela pessoa trabalhe naquela obra, né? Agora, se esse trabalhador tem essas consequências de ordem penal, a nossa competência não nos permite nela imiscuir, né? Mas o douto sentenciante de primeiro grau, ele não julgou apenas no que disse a parte ou no que houve de ajustamento, vamos assim dizer, em relação aos advogados que atuavam neste caso. Ele disse ainda que, embasado na confissão do preposto, que o preposto foi ouvido nesse próprio processo, concluiu que o autor laborava com habitualidade, pessoalidade e subordinação e efetivamente cumpria sua tarefa de impedir qualquer dano ao patrimônio da empresa. A esse respeito, o preposto da ré declarou ainda em seu depoimento que, após se inteirarem sobre os altos índices de criminalidade do local da obra, aspas, o reclamado passou cada vez mais a temer pela segurança da construção e pela segurança das pessoas que ali trabalhavam. E então o reclamante se ofereceu para trabalhar como vigia, assegurando que, com ele, nessa condição, nada aconteceria. Como, de fato, nada aconteceu de furto nas obras. Enquanto o reclamante disse que estava entregue para ele, nada aconteceu. O que a gente verifica, então, que houve, de fato, uma permissão tácita do empregador para que essa pessoa alojasse e permanecesse no local de trabalho, desempenhando uma função de vigia. E a situação ainda mais se concretiza quando o próprio empregador, por liberalidade, resolve lhe conceder as cestas básicas, tal qual concedia aos seus outros empregados, o que também conduz à ilação de que havia um contrato tácito. Então, o que a Justiça fez com essa decisão foi apenas formalizar este contrato que até então era tácito. Estou pedindo vênia, cumprimentando o senhor, entendo as preocupações do senhor, mas por esses fundamentos eu vou pedir permissão para manter a decisão de origem. Quanto às cestas básicas, o próprio reclamado já reconhece que as fornecia, né, mantendo, então, a condenação substitutiva no período em que o autor continuou prestando serviços. Quanto aos honorários de sucumbência, houve uma inversão, houve um acolhimento do pedido do reclamado, fixou-se com razoabilidade, com base na Lei 13.467, no percentual de 5% sobre aquilo em que o autor foi vencido na sua pretensão. Eu cumprimento o senhor e mantenho a minha proposta de voto por esses fundamentos. Agradeço os esclarecimentos. Obrigado, Excelência. Pois não, eu também cumprimento o doutor advogado, brilhante sustentação, mas eu peço vênia e acompanho nessa questão do vínculo empregatício, eu acompanho em totum o voto da douta relatora, que muito judiciosamente examinou todas as questões e não houve dúvida quanto ao reconhecimento dos requisitos para a declaração do vínculo. O reclamado pagava ajuda de custo, enfim, uma remuneração mensal que intitulou ajuda de custo, né? A cesta básica, havia a permanência habitual do reclamante na obra, atuando como vigia. Então, não há dúvida que, neste caso, houve sim, para os efeitos jurídico-trabalhistas, né, as condições necessárias para o reconhecimento do vínculo empregatício. Eu só faço uma pequena observação, doutora Cristina, quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários. Eu entendo que não há que se decretar essa exigibilidade imediatamente, né? E como prevê a lei, no artigo 791A, parágrafo 4º,
eu suspendo essa exigibilidade, tendo em vista que o reclamante se trata de beneficiário da justiça gratuita. Doutor Paulo. Data vênia da divergência aí, eu acompanho a relatora, até mesmo porque eu já sou vencido nesse tema da exigibilidade do artigo 791 da CLT. Pois não, então eu proclamo que prevalece o voto da eminente relatora, vencida parcialmente a desembargadora segunda votante, que determinava a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT. Assim se decide. Muito obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Seguinte. As preferências acabaram. Tem um físico que é está presente? Estamos. Meninas, sai aqui. Processo físico. O número 11 da pauta, o RO 1858-2014-011. Relatora juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, revisora desembargadora Denise Alves Horta e vota em terceiro desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita a doutora Marília de Almeida Torga Rodrigues, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutora. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. Conheço do recurso ordinário, à exceção do item 11.10, que versa sobre a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de indenização substitutiva dos reflexos de diferença dos recolhimentos às entidades de previdência privada, Holanda Prev, Santander Prev. No mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar o cômputo de horas extras deferidas ao reclamante pelo período imprescrito somente a partir daquelas que excedam a 8ª diária e 40 semanal, com observância do divisor 220, considerando-se sempre 1 hora de intervalo, excluindo-se, por consequência da condenação, as horas extras decorrentes da irregularidade do intervalo entre a jornada, com seus respectivos reflexos, mantendo-se, quanto ao mais, os parâmetros fixados em primeiro grau. Mantenho ainda o valor da condenação por entendê-lo compatível. Pois não, insiste em sustentar, doutora? Sim. Tem a palavra. Eu só gostaria de saber, essas horas extras é durante todo o período? Pelo período imprescrito. Imprescrito? É. Tá. Eu vou sustentar. Pois não. Boa tarde. Gostaria primeiramente de cumprimentar essa egrégia turma, todos os componentes da mesa e demais presentes. Isso. No caso dos autos, o doutor juiz Acol, ele condenou o banco ao pagamento de horas extras, além da 8ª, até maio de 2013, e a partir de junho de 2013, além da 6ª hora diária. Restou demonstrado que, no período imprescrito até maio de 2013, o reclamante ele exercia o cargo de gerente geral comercial, enquadrando-se no cargo de gestão previsto no artigo 62, inciso 2º da CLT. O reclamante, inclusive, em seu depoimento, ele confessa que ele era uma das autoridades máximas da agência e tinha como subordinado toda a equipe comercial. Peço vênia para ler o trechos do depoimento da testemunha, ouvida a rogo do reclamante, que foi ouvida por carta precatória. Disse a testemunha: o reclamante, à época, era gerente geral comercial, ou seja, ele coordenava a equipe comercial da agência. As metas vinham da superintendência, eram distribuídas de forma geral para a área comercial, motivo pelo qual o reclamante as distribuía entre os subordinados e coordenava e fiscalizava para que fossem cumpridas. O depoente era subordinado ao reclamante. O reclamante tinha como principal função coordenar a equipe na produção comercial. Havia somente o reclamante na agência de gerente geral comercial. O comitê de pessoas do reclamado, na admissão, funciona com o gerente geral comercial e o operacional.
as autoridades máximas na agência, quando trabalhava com o reclamante, eram o gerente geral comercial e o gerente operacional, ou seja, de forma compartilhada. Fica claro no depoimento da testemunha e também no depoimento do próprio reclamante que o reclamante foi depositada a responsabilidade tanto por gerir pessoas e tanto pelos negócios do banco, naquela área comercial, enquadrando-se, então, no cargo de gestão previsto no artigo 62, inciso 2º da CLT, o que... além disso, ainda tinha remuneração elevada condizente com a posição ocupada. Sendo assim, não havia falar em horas extras nem cartão de ponto. A partir de junho de 2013, o reclamante ele assume a função de gerente cobrador. Ele passa a receber a gratificação de função superior a 1/3 e passa a enquadrar no parágrafo 2º do 224 da CLT. Ele, nessa época, ele começa a deter uma alçada para negociar dívidas, ele possui uma carteira cujo perfil de clientes possuíam vencidos superiores a 100 mil. Além disso, ele era o responsável por apoiar as agências pertencentes à regional com relação às cobranças. Claro, portanto, que nessa época o reclamante passa a ter uma jornada legal de 8 horas. Por fim, com relação à invalidade dos cartões de ponto, a invalidade ela foi feita como fundamento numa prova frágil. O sistema de registro de ponto, ele se dá de forma eletrônica. Ele é vinculado ao sistema do banco, de forma que você só tem acesso aos dados de clientes, aos dados mesmo do banco, assim, para poder processar a conta, para poder entrar nos dados de conta do cliente, ter acesso a tudo, telefone, endereço, qualquer coisa, se você registrar a jornada. Então, assim, não tendo o registro da jornada, você não consegue nem entrar no sistema, você não consegue trabalhar. Então, assim, e os cartões de pontos que foram juntados nos autos, eles demonstram horas extras, ele tem marcações diferentes, várias marcações de entrada 7h30, 8h30 e saídas depois do horário. Então, assim, e foi uma prova testemunhal que falou que não tinha o registro, que foi essa única prova que desconstituiu todos os cartões de ponto do banco. Então, assim, eu peço a reconsideração, que sejam validados esses cartões de ponto e seja reformada a sentença para decotar da condenação as horas extras e os intervalos deferidos. Muito obrigada. Não, doutora. Doutora Maria Cristina. Pela ordem. Eu vou pedir vista do processo, porque eu dando uma leitura no voto, eu preciso aprofundar mais e fazer uma pontuação. Eu peço vista para a próxima sessão. Então, o processo fica adiado, a pedido da juíza Maria Cristina, para a próxima sessão. Obrigada. Obrigada. Dia 31? Porque na próxima não dá, né? Aquela limitada. Para 30. Não sei a próxima, não. Mais um, menos um. Então tá, para 23. Sim. Já está aí a ordem normal, doutor. Processo judicial eletrônico de relatoria desembargadora Denise Alves Horta. Número 15 da Sala das 13 horas, UAP 10.507.06.2017. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito Dr. Tiago Luiz Coelho da Rocha Muse e outros ausentes pelo agravante exequente. 10.507? Sim. Conheço do agravo de petição interposto pelo exequente. No mérito, dou provimento ao apelo para determinar que o juiz ACO prossiga com a execução em face dos executados, como entender de direito, custas pelos executados, no importe de R$ 44,26. A divergência? Não, de acordo. Unânime, nos termos o voto da relatora. Seguinte.
Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, número 17, da Sala das 13 horas, URO 10.621.76/2016. Voto, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito, doutor Fernando Antônio Rola de Vasconcelos, pela primeira recorrente reclamante, ausente. Conheço dos recursos da reclamante, da primeira e do segundo reclamados, Azteca e Clube Paz, no mérito dou-lhes parcial provimento ao apelo dos réus para a determinar que seja anotado na CTPS da autora um único vínculo de emprego no período de 1/1/2006 a 29/4/2016 pela primeira ré Azteca, ao da autora para a acrescer a condenação, o ressarcimento das despesas de contador e demais gastos devidamente comprovados nos autos para a constituição e manutenção da pessoa jurídica, Padrone Consultoria e Corretora de Seguros Limitada, na constância do vínculo de emprego reconhecido na presente ação. B. Acrescer a condenação, o pagamento das horas laboradas após a 40ª semanal e de 1 hora extra por dia de efetivo labor em razão da supressão parcial do intervalo intrajornada, acrescidas do adicional convencional e na falta do legal, de 50%, com reflexo em repouso, férias com terço, 13º salários e FGTS. C. Deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita. D. Determinar a aplicação do índice TRD para atualização monetária até o dia 24/3/2015 e a partir de 25/3, que é a correção incida pelo índice IPCAE. Nos termos do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declaro que as parcelas deferidas têm natureza salarial, à exceção dos reflexos sobre as férias com terço indenizadas e FGTS, major o valor da condenação para R$ 80 mil e das custas a cargo dos réus para R$ 1.600. A divergência, unânime nos termos do voto da relatora. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, número 8, da Sala das 13 horas, o ROPS 10.193/90/2018. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Eduardo Soares do Couto Filho e outro, pela segunda recorrente reclamada, ausentes. Conheço dos recursos das partes. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para reduzir os honorários periciais para R$ 500. Quanto ao recurso da reclamada, nego-lhe provimento. Mantenho, quanto ao mais, a sentença recorrida. A divergência? Unânime nos termos do voto da relatora. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, número 2, da Sala das 13 horas, URO 10.008/08/2015. Vota desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita doutora Cristiane Pereira, pelo recorrente reclamante. Ela estava aí, né? Agora Conheço ausente. dos recursos interpostos pelo reclamado e pela reclamante. No mérito, dou parcial provimento ao da autora para afastar a prescrição total reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que outra decisão seja proferida como se entender de direito, com o exame do mérito dos pedidos relacionados ao reajuste salarial previsto na CCT 96/97, a gratificação semestral, a redução da gratificação de função e ainda as férias-prêmio, prejudicado o exame das demais matérias suscitadas no apelo do reclamante. A divergência? Unânime nos termos do voto da relatora. Pois não. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 1, da Sala das 13 e 4, UAP 1541/72/2013. Votam desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrita doutora Larissa Barbosa Braga, pelo primeiro agravado executado Banco BMG, que irá assistir. Doutor Paulo. Pois não, só um minutinho. Permito a conclusão. Conheço do agrado de petição interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. A divergência? Não. Unânime nos termos do voto do relator. Seguinte.
Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 11, da Sala das 13h04, RO 10.638-24/2017. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrita a doutora Michele Acácio Pacheco, pelo recorrente reclamante presente. Doutor Paulo tem a palavra. Só um minutinho. 15h41 não, né? Ainda está abrindo, está demorando a abrir. RO 10.638-24/2017. Pois não. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Permite-me a conclusão. Estou conhecendo o recurso ordinário, no mérito nego-lhe provimento. Tem a palavra, doutora. Senhora presidente, senhor relator, demais desembargadores, todos presentes, boa tarde. Data vênia o voto do relator, eu gostaria de sustentar que o que a recorrente pretende com o seu recurso é ver aplicado, no seu caso, a legislação e a jurisprudência. A recorrente pede para que se aplique ao seu caso o artigo 9º da Lei 605/49, bem como a súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou melhor, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Isso porque a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido da recorrente quanto ao pagamento em dobro do labor realizado nos feriados. A recorrente elaborou em vários feriados e o douto juízo entendeu que não era devido o pagamento em dobro no labor desses feriados, afirmando que é porque a recorrente não demonstrou quais feriados ela elaborou. Data vênia a decisão do juízo de primeiro grau, a recorrente desejou até mesmo ouvir testemunhas para comprovar os feriados que ela havia elaborado, mas foi indeferida a oitiva das testemunhas. Atente-se, excelências, que a própria recorrida, ela confessou em juízo que não pagava os feriados em dobro, porque entendia que numa jornada 12/36 não era cabível esse pagamento. A recorrida ainda nem sequer juntou aos autos todos os cartões de ponto da recorrente, inviabilizando completamente que a recorrente pudesse demonstrar quais foram os feriados elaborados. Agora, excelências, o direito ao pagamento em dobro dos feriados elaborados deve ser considerado um direito potestativo da reclamante. Com relação aos feriados que foram elaborados, a identificação deles deve ser realizada em fase de liquidação de sentença. Não é possível tolher o direito ao pagamento em dobro dos feriados elaborados pela reclamante porque não se indicou quais foram todos os feriados elaborados ao longo de todo o pacto laboral. Assim, data vênia, o entendimento do douto relator requer a recorrente que seja aplicado ao seu caso a súmula 444 do Tribunal Superior do Trabalho, bem como o artigo 9º da Lei 605/49, determinando o pagamento em dobro dos feriados elaborados e que a indicação desses feriados sejam feitos em fase de liquidação de sentença. Obrigada. Não, o doutor Paulo tem a palavra. Senhora presidente, Pois não. Me chamou a atenção um ponto específico, eu gostaria de pedir vista dos autos. Pois não, então fica o julgamento adiado com pedido de vista para a desembargadora Paula. Obrigada, excelência. Tem, né? Semana que vem, viu, doutora? Lançar aqui. Adiada. 11 da pauta, né? Número 11. Sala doutora Paula. Processo. Semana que vem, doutora. Terça-feira. 23. Ok. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 18, da Sala das 13h06, o ROPS 11.596-68/2016. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta e desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Eric Machado Batista, pela recorrida reclamada presente. Boa tarde, com a palavra a doutora Paula.
Conheço o recurso ordinário interposto pela autora, uma vez que próprio e tempestivo e preenche mais pressupostos de admissibilidade. No mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a determinação de limitação aos valores dos pedidos indicados na inicial na liquidação do julgado. Majorar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15%. É a conclusão. Insiste? Sim, Excelência, em Tem a pequenos palavra. aspectos. Obrigado. Realmente há um pedido nas contrarrazões da reclamada que o critério seja aplicado, né? Se houvesse majoração dos honorários, o critério fosse aplicado também para os procuradores da ré. E com relação à questão da limitação ao valor dos pedidos, bom, já está em consonância com a tese prevalecente, a reclamada não tem nenhum tipo de consideração. Pois não. Pretende fazer algum esclarecimento, doutora Paula? Só um momento, Excelência, em relação ao que foi levantado da tribuna, do pedido nas contrarrazões. Vou ver com o doutor Gomes. Vou ver. Está me chamando a atenção aqui. Diante do que foi levantado, Excelência, eu vou adiar o julgamento para análise dessa questão. Então, vai ser adiado, doutora, para a outra, não para a próxima, mas para o dia 31, porque nós estamos com uma limitação na próxima de processos. Então, nós já adiamos 2 para a próxima. Então, seria pra não para estender, 31. né? Mas não há problema. Tá bom. 31 está muito satisfatório ainda. Tá bem? Adiado, então, nesses termos. Muito obrigado, boa tarde. É a questão da base de cálculo, doutora Paula? É a questão desse pedido de aplicação dos honorários nas contrarrazões. É isso que eu, de fato, não estou encontrando aqui na minha proposta. Bom, de todo modo, encontra-se Então, eu adiado. acho que, por segurança... Entendi. Eu só queria saber do que se tratava para eu poder. O senhor falou que pediu em contrarrazões a... A ação foi ajuizada quando? O senhor se lembra? Eu prefiro, então, adiar para o dia 31. Não tem problema. Só um minutinho aqui. Já está lento demais. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantela, número 8, da sala das 13h06. O ROPS 10.432-21/2018. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito o doutor Sérgio Fernando Pereira de Pinho Tavares, pelo recorrido reclamante. Ausente. Doutora Paula. Conheço o recurso ordinário interposto pela ré. No mérito, nego-lhe provimento, ficando mantida a sentença de origem por seus próprios jurídicos fundamentos. A divergência? Não, acompanhando. Unânime nos termos do voto da relatora. Seguinte. Processo de relatoria da desembargadora Paula Oliveira Cantela, número 6, da sala das 13h06, o RO 10.228-27/2016. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Elbert Leopoldino de Almeida, pelo primeiro recorrente reclamante, ausente. Doutora Paula. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, dou parcial provimento ao recurso do autor para excluir a ordem de limitação da liquidação dos valores atribuídos a pedidos na petição inicial, condenar a ré nos termos da súmula 110, TST e OJ 355, da SDI 1 do TST, ao pagamento como extras das horas suprimidas do intervalo de 36 horas de descanso, durante o período imprescrito, acrescidas dos adicionais convencionais, como se apurar nos cartões de ponto, com observância do divisor 210 da súmula 664 TST, e com reflexo em repouso semanal remunerado, aviso prévio, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, FGTS acrescido de indenização de 40%, incluído o FGTS sobre os reflexos retroindicados
nos limites do pedido. Terceiro, definir que o adicional noturno objeto da condenação é o normativo, é de 30%. Dou parcial provimento ao apelo da ré para restringir a condenação relativa ao adicional noturno às horas trabalhadas em prorrogação de jornada noturna após as 5 horas, conforme cartões de ponto, observada a hora noturna reduzida. Majora o valor da condenação para 95 mil, concursas pela ré no importe de R$ 1.900. A divergência? Não, Unânime nos acordo, termos do presidente. voto da relatora. Seguinte. É isso mesmo. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 20, da Sala das 13 e 6, UAP 11.721, 27/2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Reinaldo Albert Passos Teixeira, pelo agravante autor. Presente. A palavra, doutora Paula. Boa tarde, doutor. Conheço do agravo de petição interposto pelo autor e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar a retificação dos cálculos de liquidação para aplicação do índice TRD para atualização monetária até o dia 24/3/2015 e, a partir de 25/3/2015, a correção pelo índice IPCA-E, custas pelas executadas no importe de R$ 44,26. Insiste em sustentar? Sim, você tem outro Tem a tema. palavra. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, demais membros dessa egrégia turma, colegas aqui presentes. O apelo o agravo de petição do exequente trata sobre 2 temas. Um foi abordado pela ilustre relatora, a aplicação do IPCA-E a partir da modulação pelo TST de março de 2015 em diante. Esse é um ponto que nós compartilhamos com o voto da ilustre relatora. O outro ponto é a substituição ou a declaração de inexistência da garantia na execução provisória. Por quê? Trata-se, e aqui não é uma questão legal, porque é permitido se dar como garantia um seguro formalizado pela uma das executadas, que na verdade é uma empresa de seguros também de previdência, então o seguro é dela própria. Acontece que alguns óbices foram verificados para que esse seguro se tornasse realmente líquido e se pudesse efetivamente garantir lá ao final a execução. Por quê? Primeiro, porque a apólice segura ela tem tempo determinado, o que é incompatível com a garantia do juízo, porque não se sabe quando o processo vai terminar. E um dos pontos que se debate é a autonomia da seguradora e as burocracias da seguradora para se pagar o sinistro ou não. Um desses pontos, nas condições especiais, ela trata que, vou me permitir o ID C9B6B21, na página 3, fica registrado que, mesmo havendo pedido de renovação do seguro, ou seja, se ele vencer e houver um pedido de renovação, a seguradora poderá avaliar se mantém a apólice ou permanece a garantia. Então, esse é um dos pontos em que, ao modo de ver do exequente, não é compatível com a garantia de um depósito judicial, a garantia do juízo. Mas não é só. Entre os itens que tornam esse seguro ineficaz, existem um item, chama o item 7.4, que trata o seguinte: caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa da indenização, apresentando conjuntamente as razões que embasam sua conclusão de forma detalhada. Ou seja, fica a critério dela e não do juízo a determinação se paga ou não aquele sinistro, a qual se revela a garantia total da execução. Eu trouxe, Vossas Excelências podem verificar no corpo do agravo, algumas decisões aqui do tribunal nesse sentido, sobre o prazo de validade e sobre a liquidez dessa garantia. Outro ponto importante é que não é permitido, não se tem cláusula alguma nessa apólice de seguro que garanta a liberação do valor em controvérsia, que pode ser feita a qualquer momento.
por determinação do juiz. Não existe na apólice seguro essa informação. Então, a execução do contrato era condicionada ao cumprimento de exigências burocráticas da seguradora, retirando do juiz autonomia para definir na época de liberação do valor ou não. Então, eu citei vários tópicos, um a um, da apólice, em que essa burocracia ou esse entrave causa aquilo que a gente tem mais medo ao final de uma execução, que é a execução frustrada. Ou seja, é uma execução cuja seguradora não é uma terceira figura jurídica, é a própria ré, que é uma das executadas, a Investprev, cujo valor foi dado por ela e o apólice da quitação foi informado por ela e as condições são dadas por ela, ou seja, ficar em cargo dela, ré e seguradora, ao mesmo tempo, decidir ou não o momento oportuno, ou se libera ou se não libera, ou se tem alguma condição prévia para que o juiz não se sente surpreendido em algum momento com a negativa da própria seguradora. O que a gente pede aqui não é nada além de que seja observado o artigo 835 do CPC, a ordem cronológica, e que seja declarada a inexistência e, consequentemente, o prosseguimento da execução naquilo que é cabível, onde a própria exequente já manifestou meios de prosseguimento da execução, outros que não a garantia por uma apólice de seguros. Então, é nesse ponto que o exequente, o agravante, pede o deferimento para essa modificação ou a substituição da garantia dada pela executada. Pois não, doutora Paula. Bom, cumprimento, doutor, pela sustentação oral. Em relação à apólice de seguro, trata-se de uma execução provisória e a primeira ré, em cumprimento da sentença, juntou a apólice de seguro, juntou uma nova apólice de seguro, foram duas apólices, contemplando um acréscimo de 30% sobre o valor da execução, acrescentando ainda o comprovante do pagamento do prêmio, nos termos da OJ 59. E essa OJ 59 do TST, ela está em consonância com a literalidade do artigo, que é o fundamento legal, que é o 835, parágrafo 2º do CPC, que fala justamente que equipara-se ao dinheiro e a fiança bancária o seguro da garantia judicial, desde que o valor em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30%. E, de fato, não há disciplina legal acerca dessas condições e cláusulas do seguro da garantia judicial, colhendo de tão somente a exigência de que esse se refira a um valor não inferior ao débito. Eu tomei o cuidado de olhar, de verificar a vigência vai até 2020, então, a princípio, o valor coberto ultrapassa o valor assegurado ultrapassa o valor do crédito exequendo, então, a meu ver, o juízo está assegurado, enquanto vigente o seguro garantia como garantia judicial. Bom, em relação ao segundo item, senhora presidente, eu já vou me adiantar e justificar o motivo do meu voto, porque sei que encontrarei posicionamentos divergentes nesse sentido, e entendo que não se aplica nesse caso a preclusão na medida em que se está diante de uma coisa julgada inconstitucional a respeito do índice de correção monetária. E em 5/12 de 2017, os efeitos da decisão da 7ª turma do TST, nos autos do AIRR 47960, tem-se a inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária dos créditos trabalhistas. Então, há autorização legal para que se afaste a coisa julgada inconstitucional, mesmo em execução, conforme o dispositivo seletista, conforme o dispositivo do 884, parágrafo 5º da CLT. E também a semelhança do que consta no artigo 525, parágrafos 12º e 15º do CPC. Então, que é aplicável no processo do trabalho, porque não há incompatibilidade exatamente nos termos do 769 também. Então, diante disso, na hipótese da correção monetária, tem-se que a adoção da TR como índice
foi declarada, como índice de correção monetária, foi declarada inconstitucional pelo Supremo nos autos da ADI 4357 e 4425, antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, no tema em foco ocorrido em 27 de agosto de 2015, quando o autor interpôs recurso ordinário sem devolver a matéria à instância superior. E antes também da formação da coisa julgada sobre todo objeto da lide nestes autos, colhendo-se que a decisão da 7ª turma do Colente TST, nos autos do AIRR, já mencionado, derivada da declaração de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado pelo Supremo, deu-se igualmente antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, uma vez empreendido o julgamento naqueles autos em 4/8 de 2005, como já me informado. Então, a liminar concedida na reclamação constitucional 22.012, foi revogada desde o dia 5/12 de 2017, e em nada ela altera o quadro exposto. Então, eu entendo que deve ser afastada a coisa julgada inconstitucional relativa à adoção da TR como índice de correção monetária, na esteira de um precedente que eu cito aqui, de um julgamento, inclusive, do doutor e professor Kleber Lúcio de Almeida. E, por isso, eu entendo que, em face da modulação dos efeitos da decisão do Supremo, no sentido de que o IPCA incide apenas a partir do dia 25, impõe-se a aplicação, neste caso aqui também, mesmo se tratando de execução da TR para atualização monetária até o dia 24/3, sendo que, a partir de então, seria o IPCA-E. E meu voto, então, é nesse sentido, senhora presidente. Pois não, doutora Paula. Doutora Maria Cristina. Senhora presidente, em relação à questão da garantia do juízo, eu também coaduno com o voto da eminente relatora nesse aspecto. Já em relação à questão da aplicação do PCA-E, eu vou pedir vênia à eminente relatora e vou explicar o porquê da minha divergência. Porque quando se propôs essa ação, não se pleiteou na inicial a aplicação do IPCA-E. A sentença, ao ser proferida, ela foi explícita ao determinar que deveria ser aplicada a Lei 8.157 e o artigo 39, caput da citada lei, ou seja, seria a TR. Houve a interposição de recurso para este tribunal e essa matéria não veio em recurso. Então, entendo com a devida vênia que é a questão do trânsito em julgado, transitou em julgado em relação a essa discussão. Ainda que se trate de uma execução provisória, que ela realmente tem uma pendência de julgamento, mas com relação a essa questão da correção monetária, não há discussão nesse aspecto. E, neste caso específico aqui também, da apreciação desse AP, também não se discutiu a respeito da inconstitucionalidade ou não trouxe a isso a julgamento dessa eventual discrepância de coisa julgada em relação à aplicação do IPCA-E. Eu vou pedir vênia à eminente relatora, estou entendendo que há, sim, a configuração da coisa julgada em relação ao índice de correção e mantenho a sentença de primeira instância no aspecto que também assim entendeu. Pois não, eu voto em terceiro lugar e estou acompanhando a divergência no que diz respeito ao IPCA-E, por coerência com os votos que eu tenho proferido a respeito, e no mais acompanhando a doutora relatora. Então, assim, se decide, prevalecendo o voto da relatora parcialmente, apenas no que diz respeito à primeira parte, né, do seguro-garantia, e com relação à correção monetária, prevalece a divergência, vencida a relatora, ficando a relatora, permanecendo a relatora como redatora, né, do Sim. acórdão, fazendo adaptação. Obrigado, senhora. Obrigada. Eu não sei se ainda prevalece, tem entendimento de que hoje a TR é melhor do que o IPCA-E. Cada hora é uma que é melhor, nem sei. Mas que eu fiquei com uma dúvida. Pois é. Um especialista tinha que me explicar isso. É porque eu vi isso. Teve um período que era 3 vezes. Mas, de fato, eu não sei se, neste momento, o IPCA é melhor, mas diante do julgamento. Não, mas é porque teve um advogado aqui há pouco tempo que falou exatamente sobre isso, que hoje buscar o IPCA-E seria mais benéfico a manutenção da TR. Como
Como eu não sou especialista, estou perguntando aqui o que está... Tem que ver para algum economista. No período anterior era 3 vezes mais. O IPCA. Depois teve um problema, parece que a TR passou para cima. Então eu não sei dizer. Mas eu acho que não, viu? Não? Não sei. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, número 38 da Sala das 13/8 RO 12504, 88/2016. Vota desembargadora Denise Alves Otti, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito Dr. João Batista Pacheco Antunes de Carvalho e outros pela recorrente reclamado ausentes. Doutor Paulo. Doutor Cristina, né? Sou eu, presidente. A doutora Maria Cristina, desculpa. Pois não. Conheço o recurso, no mérito, nego-lhe provimento. Eu sou de acordo, a divergência, unânime nos termos do voto da relatora. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, número 9, da Sala das 13/8 ROPS 10415, 43/2018. Vota desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita doutora Aida Carolina Campos Menezes Scarpelli, pela recorrente reclamante presente. Não, doutora Maria Cristina. Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, confirmando a respeitável sentença. Pode sustentar, doutora. Boa tarde a todos. Boa tarde. No caso aqui, houve a condenação de honorários de sucumbência ao autor pelo fato dele ter sucumbido na multa do 467. Primeiro, eu queria registrar que a ação dele foi ajuizada pela termação. Né? É uma ação em que se discute o vínculo empregatício e a termação, né, inseriu a multa do 467 na petição inicial. E o que tem-se a dizer é que a multa do 467 é uma norma dirigida ao juízo e que, independente de estar ou não na petição inicial, ela pode ser aplicada pelo juiz. Aqui, na verdade, quando se ajuiza a ação, a gente não sabe se essa multa vai ser aplicada. Vai depender se, na primeira assentada, houver ou não pagamento das parcelas incontroversas. Então, me perdi, desculpa. Então, enfim, o que eu quero dizer é que essa multa é uma multa dirigida ao juízo, né? E que é o juízo que vai definir se a pessoa vai ou não ser condenada. Então, não faz sentido o autor ser condenado, ainda mais em se tratando de uma termação, nessa multa do 467. E, por outro lado, foi deferida assistência judiciária gratuita para ele. Então, se foi deferida assistência judiciária gratuita, não faz sentido ele ser condenado em honorários, né? Porque os honorários também, eu entendo que abrange assistência judiciária. Então, por isso, eu peço que seja reformada a sentença para excluir da condenação esse pagamento dos honorários advocatícios ao autor. Pois não, doutora Maria Cristina. Pois não, cumprimento a advogada. Mas vou pedir vênia para manter a proposta de voto e explico. A leitura que eu dou ao artigo 467 é divergente do entendimento da senhora. Eu entendo que se trata de uma faculdade de o autor pedir ou não o 467, tendo em vista que o próprio reclamante, ao receber os seus haveres rescisórios, sabe exatamente aquilo que recebeu ou deixou de receber para os efeitos de aplicabilidade do 467. Então, com a devida vênia, eu entendo que é uma opção do trabalhador requerer ou não o 467, cabendo ao juiz decidir se é pertinente ou não a sua aplicação. Peço vênia para manter nesse aspecto. Com relação à condenação de honorários advocatícios em relação a essa parcela, porque de fato a parcela o juiz não restou, não a deferiu em sua sentença, o autor sucumbiu nessa parcela. E ao sucumbir na parcela, e tendo em vista que a ação já foi ajuizada sob a égide da Lei 13.467, eu tenho entendimento de aplicação da lei e naquilo em que o autor foi sucumbente aos honorários, e esses foram fixados com razoabilidade no patamar mínimo de
5% sobre o valor que se pretendeu desse pedido da multa do 467. Já em relação à exigibilidade da parcela, sim, o autor é beneficiário da justiça gratuita, mas essa questão de suspender ou não, sob meu ponto de vista processual, ela vai ser aferida na fase de execução, quando o juiz intimar o autor para o pagamento da devida parcela, o autor pode apresentar ao juiz as suas razões de miserabilidade jurídica que objetivam a suspensão do pagamento dessa parcela. É o entendimento e a leitura que eu faço dessa questão processual. Então, não quer dizer que o fato de eu não estar aplicando agora não possa ser visto em sede de execução pelo magistrado, que certamente, naquele momento processual, ao meu ver, ele vai aplicar o 791A e suspender a exigibilidade. Pois não, eu sou a segunda votante, eu acompanho o voto da doutora relatora, exceto quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios, e entendo que ela deve ser feita de pronto, tendo em vista que o reclamante é beneficiário da justiça gratuita e não há prova em contrário nos autos. Então, doutor Paulo. De acordo com o relator, né? Então, eu fico vencida, proclama-se que prevalece o voto da relatora, vencida a desembargadora segunda votante, com a que determinava a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios. Será que poderiam juntar o voto divergente? Não há razão, doutora. Não há razão para isso. Pelo menos de minha parte, não. Uma é faculdade do juiz. Obrigada, assim boa tarde. Boa tarde, doutora Aida. Acabaram, né? Sim. Então, agora, está faltando